Isso, dia 19 de agosto de 2024, segunda-feira, aqui neste lugar. O tema é o advogado que se tornou juiz. Então, meus amados irmãos, nesse texto está dizendo algo para nós. O que? Primeiro, o Evangelho de João foi escrito cerca de 40 anos depois da morte de Jesus. 40 anos depois, mais ou menos, foi escrito o livro de João depois da ressurreição de Jesus. Então, quando foi escrito, ele não era apenas o Salvador, ele já era o juiz. Ele mesmo antes já tinha dito, por exemplo, aqui em João 5, o próprio Jesus avisou que ele é o juiz que vai julgar os vivos e os mortos. Bem aqui, em João 5, 24 e diante, diz: na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo, porque deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do Homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Então o próprio Cristo disse que um dia ele será o juiz. Paulo, que também escreveu algo na Bíblia depois, fala também sobre isso. Em 2 Timóteo 4, 1 e 2, ele disse: Cristo vai julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Então Paulo diz que um dia Cristo vai voltar e ele vai julgar multidões que serão réus, multidões que estão aqui, como ele chama, de condenados. Condenado é aquele que não aceitou ele como Salvador, é aquele que rejeitou a luz, como diz aqui a palavra. João, em João 3, aqui no verso 19, diz: e a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Primeiro, o que significa essa luz? Por que vocês e eu, nós podemos ser condenados se não tivermos essa luz em nossa vida? Primeiro, lá no Salmo 119, no verso 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então toda vez que alguém está pregando a palavra, dentro ou fora de uma igreja, está falando a verdade bíblica, e você diz: não quero, não é para mim, rejeito, você está rejeitando a luz, está buscando condenação. Se morrer hoje, vai estar sem Deus para sempre. A Bíblia diz que existe o céu e o inferno, que é tema até de um livro que a Assembleia de Deus publicou para mim há cerca de 15 anos atrás. A Convenção Geral das Assembleias de Deus publicou um livro para mim chamado A Vida Após a Morte, As Duas Eternidades, baseado em Mateus 25, 46, onde Jesus disse: uns vão para o tormento eterno, outros para a vida eterna. Inclusive eu quero te dar esse livro de graça pelo Zap. Se você quiser depois, pode pedir meu número, anotar o número do meu telefone aí, entra no meu Zap, que eu tenho escola bíblica em áudio todo dia. Faz 4 anos
que envia 80 minutos de áudio de ensino, todo dia que eu gravo pela madrugada, para enviar para multidão de grupo de WhatsApp, e dou vários livros nossos que a gente escreveu pelo Zap. Esse livro é um dos livros que fala sobre a vida após a morte. Para onde você vai depois da morte? É com o advogado ou com o juiz? Em 1 João 2, 1 e 2 diz: filhinho, não peque. Se você pecar, você tem um advogado. Cristo é teu advogado. Mas em 2 Coríntios 5, 17, Paulo diz: olha, você está em Cristo, procure ser nova criatura, procure jogar fora as coisas velhas, procure fazer tudo que você fez novo em tua vida, porque é isso que a Bíblia ensina. Porque em 2 Coríntios 5, 10 diz, Paulo diz: todos nós teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo, para que demos conta de tudo que fizemos através do corpo, quer seja bom, quer seja mau. Então não rejeite. Quando alguém está pregando aqui uma palavra, você está rejeitando a própria luz, que é a mensagem que Cristo trouxe, dizendo: te arrepende, muda, larga a tua vida velha, entrega a tua vida para Cristo. Ele vai te ensinar, tem mandamentos em sua palavra, e então você vai ser salvo por essa palavra. Aleluia!